estamos iniciando mais um programa Redes Digitais, um programa que aborda assuntos sobre tecnologias digitais, aquilo que está acontecendo atualmente no mercado, nas nossas vidas, uma vez que temos também uma vida digital, e tendências, inovações. Nós, no episódio anterior, demos uma introdução sobre golpes digitais. E agora vamos dar continuidade. Os golpes digitais, eles estão evoluindo. Hoje usa-se também inteligência artificial nesses golpes. Então estão ficando cada vez mais inteligentes, uso de redes sociais. E é a respeito disso que nós vamos dar continuidade e trazer um alerta, né? É interessante que você nos ajude a compartilhar esse vídeo, alertando também seus familiares, amigos, para que estejam prontos, preparados para não cair nessas ciladas, né? Nesses ambientes virtuais. Para falar sobre isso, estamos aqui continuando nosso assunto. Luiz Cláudio, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Marcos, a paz do Senhor a todos. É sempre uma alegria poder compartilhar com os que nos acompanham, né? Esse assunto tão relevante, né? Sobre golpes digitais. Luiz, dá uma introdução para a gente. Por que os golpes digitais eles estão parecendo tão reais ultimamente? Muito bem. Um dos pontos principais para fazermos a primeira conexão é golpes digitais estão intrinsecamente relacionados com engenharia social. A gente começa por aí. Os golpes estão tão reais por conta, um dos principais fatores é o uso da inteligência artificial. Nós elencamos, né, a questão do uso da inteligência artificial. A inteligência artificial ela já entrega hoje uma edição de imagens maravilhosa. Você consegue pegar uma foto de uma determinada pessoa e inseri-la num outro ambiente. Então eu consigo pegar pessoas importantes que por vezes na vida nunca se encontraram, eu consigo colocá-las no mesmo ambiente, no mesmo cenário, numa reunião, numa multidão, que quem está olhando ali no primeiro momento pensa que, olha, de fato, é fulano e ciclano que estão ali. Então, inteligência artificial com edição de imagem, edição de vídeo, a edição da voz. Existem plataformas de inteligência artificial que são especializadas em áudio. Então eu consigo retirar ruído, melhorar a minha voz, dar uma ênfase, ou simplesmente eu falo, mas a voz que aparece é uma voz de uma outra pessoa. Consegue captar até o timbre de voz da pessoa. O timbre de voz da pessoa. Uma evolução que está sendo muito falada nos vídeos que eram traduzidos há um tempo atrás, você percebia, olhando os lábios da pessoa, que quem estava falando ali não estava falando aquela palavra que estava saindo, porque ele estava falando em português, mas na verdade estava sendo traduzido para o inglês, e quem é o nativo inglês, ele olhava e falava, não, mas de fato ali o que ele está dizendo é outra coisa, porque era um idioma diferente, distinto. Hoje a inteligência artificial chegou nesse nível, né, de conseguir ajustar os lábios da pessoa para quando ser traduzido. Então, se eu fosse traduzir daqui agora para o inglês, os meus lábios se movimentariam como se eu estivesse falando em inglês. Então, isso traz uma realidade fenomenal. Então, juntando engenharia social de um lado. Então, quem está do outro lado, o ator malicioso ali, o criminoso, ele usa a engenharia social. A inteligência artificial evoluindo cada vez mais nessas frentes que nós citamos aqui, imagem, vídeo e áudio. E nós, do outro lado, como as vítimas, por vezes, incautamente, ingenuamente, produzindo conteúdo no Instagram, na internet, no LinkedIn, no Facebook, em que a própria inteligência artificial nos propõe hoje, digite o seu nome, que eu irei criar para você um roteiro, e ela investigando nas nossas redes sociais, o ChatGPT faz isso, o Gemini faz isso, ele cria uma imagem para você com o contexto da sua vida. Você olha ali para aquela imagem e fala assim, de fato, eu já passei por essa empresa aí. Então ele cria uma imagem sua mostrando todo o seu histórico, né? Que um ator malicioso do outro lado olha e você mesmo publica, eu mesmo vou lá e publico. Então eu mesmo crio artefatos, eu crio insumos para sofrer um golpe.
É interessante, Luiz, só para reforçar, nós já tratamos em outros episódios aqui de segurança cibernética, né? Sobre engenharia social, mas só para a gente deixar claro aqui para quem nos assiste, a engenharia social é uma manipulação psicológica, né, na verdade. Não é um golpe que ele envolve apenas o online, assim, apenas eh, o aspecto de virtual, né? Mas envolve também uma manipulação, né? Então a pessoa, por exemplo, ela se diz ser uma coisa que não é, por exemplo. Como nós comentamos no episódio anterior, né? Então a pessoa que liga dizendo-se ser um funcionário de banco, alguém da instituição financeira, né? E na verdade não é, é um golpista, né? E o interessante, Luiz, que uma das dicas que a gente já vai falar aqui para trazer aqui aos nossos telespectadores é a respeito da exposição nas redes sociais, que podem facilitar os golpes. Então, há pessoas que criam uma conta na sua rede social, Instagram, né? Seja Facebook, outras redes sociais hoje mais comuns, né? Ou até mesmo uma inscrição no YouTube, etc., e começa a fazer conexões, né? Ou abre a sua conta de forma pública. Então, uma dica que a gente dá é o seguinte: olha, eu vou ter uma conta no Instagram, tudo bem, é gratuito, você pode ter sua conta no Instagram, mas não faça uma conta pública, principalmente se você não é uma pessoa pública, né? E selecione bem as pessoas com quem você interage naquela rede social. Quando alguém te solicita uma amizade, questione a você mesmo: eu conheço essa pessoa presencialmente? É uma pessoa da minha mais alta confiança? Porque se é uma pessoa que você não conhece tão bem assim, observe se vale a pena você estar compartilhando através das suas redes sociais coisas da sua intimidade. Porque ali nas redes sociais a gente costuma colocar o quê? Uma viagem que fez, né? Um, às vezes fotos de dentro da sua casa, ambientes da sua intimidade, assuntos também que fazem parte, né, de uma certa intimidade da sua vida. Então, assim, olha, compartilhar isso com familiares, pessoas que você de fato conhece, tem alta confiança que as pessoas não usarão esses dados para tentar aplicar um golpe, né? Então, aí tudo bem, mas se não passar por esse crivo de ser uma pessoa da sua mais alta confiança, repense, repense. Às vezes vale a pena até fazer uma revisão, né? Quais as pessoas que eu tenho amizade? Essa eu não conheço muito bem, né? Às vezes, como diz as pessoas, né? Limpar um pouco, né? Aquela quantidade de seguidores, às vezes vale a pena. Ostentar bens, ostentação de bens, viagens, nas redes sociais também pode ser um pouco, não, talvez não seja algo interessante, porque pode atrair a atenção de criminosos. Às vezes um criminoso pode ligar usando engenharia social dizendo-se: olha, eu estou aqui com o seu avô, ele está sequestrado. Seu avô, o nome dele é fulano de tal, ele mora em tal lugar, né? Então, ele começa a dar informações. Por quê? Porque quando na verdade acontece, ele foi lá na sua rede social, descobriu informações a respeito daquele parente seu próximo, e aí ele passa informações e você acaba acreditando: realmente está com meu avô, porque ele falou informações que, né, não é qualquer pessoa que sabe, acaba caindo em golpe. É crucial a gente ser seletivo com o que a gente compartilha online, né? Ajustar as configurações de privacidade para limitar o acesso, principalmente a pessoas estranhas, e evitar exposição de informações que possam ser usadas contra você. Agora, Fernando, mais uma vez o cerne principal aqui. Vamos a alguns exemplos, então? Alguns exemplos aí de golpes mais modernos. Hoje mais comuns também, né? Isso. Golpes mais modernos aí. Um famoso é a falsa central bancária. Uhum. É feito um contato contigo, geralmente é o seu banco. É alguém que... Por quê? Porque o ator malicioso, o criminoso, ele sabe qual que é o seu banco. Essa é uma informação que também não é difícil dele obter. Então, ele entra em contato contigo, geralmente te oferecendo um suporte
se apresentando como uma solução para uma determinada situação que num primeiro momento você não tinha aquela necessidade ali. Mas, verifiquei aqui, está agendado aqui na sua conta, tem uma transação, um débito de R$ 3.000 agendado aqui para hoje às 16 horas. Você confirma para mim que foi você que fez? Não, peraí, R$ 3.000, eu não tenho nem esse dinheiro na conta. Vou entrar no cheque especial, né? E a gente, não, isso aí não fui eu não, cancela isso aí para mim. E, por vezes, a gente até se precaver, né? Deixa eu ir, enquanto ele está falando comigo aqui, eu vou acessando o aplicativo do meu banco, deixa eu dar uma olhada lá. E você, às vezes, acessa o aplicativo do seu banco, ó, não tem lá não tem débito agendado aqui na minha... Olha, mas isso aqui é o seguinte, eu estou ligando aqui do suporte aqui, é uma visualização que eu tenho, que você não tem. Vamos fazer o seguinte, seu aplicativo, provavelmente, ele está desatualizado. Vamos proceder aqui com a atualização. Então, é a falsa central bancária. É um contato que é feito contigo, por vezes pelo WhatsApp. O símbolo que aparece lá, na maioria das vezes, é o símbolo do seu banco, a imagem. O número, o DDD, ele fará um certo sentido ali, porque vai ser um número comercial, vai ser um DDD provavelmente da sua área ou da área do seu banco, de uma área de São Paulo, por exemplo, né, que geralmente é um lugar que liga para o Brasil todo. E nós temos que ter esse cuidado em relação a esse tipo de abordagem que até aparece para nós na imagem, né? Essa falsa central bancária aqui. Então, a orientação é desligar, né? Entrar em contato diretamente com a agência. Olha, recebi um contato seus aqui, tem um débito agendado na minha conta, mas não fui eu que agendei esse débito aqui. Outra coisa é conversar, se possível, direto com o próprio gerente, porque é um golpe muito comum. É um golpe muito comum, porque em algumas situações, nós temos pessoas que já trabalharam naqueles bancos e, por um motivo ou outro, se desligaram e se aproveitam ali das informações dos clientes para poder perpetrar com esses golpes. Um outro golpe famoso, que também tem crescido bastante, é o deepfake, no sentido de clonagem da voz. A clonagem da voz hoje ela evoluiu também para a clonagem do vídeo. Então, quando você receber aquela mensagem urgente do seu filho, da sua filha, ou da sua mãe, ou do seu pai, pedindo: meu filho, olha, eu estou aqui no hospital, preciso realizar aqui um procedimento. Geralmente são situações assim que às vezes não envolve uma urgência tão assim, que leve quem está do outro lado ao desespero relacionado à questão da saúde. Mas é o pagamento de uma conta, o pagamento de uma dívida ou uma oportunidade. Olha, estou aqui, lembra daquela TV que o papai queria comprar, que estou aqui no supermercado tal, e tem aqui a promoção, mas tem que ser por Pix. Você passa para mim aqui, por favor, um valor aqui de R$ 8.000 aqui. Pai, eu não tenho esse valor todo não, mas eu vou pegar um empréstimo aqui, rápido aqui no banco, estou mandando aqui para o senhor. A voz é a voz da pessoa. Então, desconfie, primeiro, das ligações mudas que você recebe e que ficam ali capturando, por vezes, o timbre da sua voz. Desconfie também de videochamadas ou especialmente vídeos que você recebe de um familiar te pedindo algo que geralmente não é comum, aquele pedido, porque da mesma maneira que a voz ela pode ser clonada, o vídeo também está podendo ser clonado. E, por incrível que pareça, o vídeo em tempo real. A pessoa liga para você, você olha lá, de fato, é meu filho que está falando comigo ali, mas não é ele, é alguém simulando os gestos dele ali, falando, com a voz dele clonada e com o vídeo dele clonado, falando contigo. É impressionante, então tem que tomar cuidado. E um segredo, né, e talvez a palavra-chave é essa, é a família combinar entre si uma palavra-chave. Olha, quando eu ligar para você, a nossa palavra-chave aqui vai ser chibolete. Ou cibolete, não sei. Mas combine uma palavra-chave, porque na hora você vai perguntar: meu filho, qual que é a nossa palavra-chave? E vai olhar lá do lado lá e falar: não estou lembrado, né? Então, esse é talvez um segredo para nós escaparmos, especialmente desses golpes aqui. Um outro muito comum também, Luiz, é até assim, né, uma coisa muito triste, né, da gente comentar, mas é uma realidade. A gente precisa alertar os nossos telespectadores para que realmente não entrem, mas a gente não entre num golpe desse, não caiam numa cilada dessa, mas para você ver o nível que os golpistas usam
de encontrar vulnerabilidades. É o anúncio de falso emprego ou falsa vaga, você vê, né? Então, assim, quantas pessoas precisando de um emprego, quantas pessoas necessitando, muitas vezes, de uma colocação ou recolocação no mercado de trabalho. Os golpistas enxergaram que existe esse mercado, né? E aí já criaram um golpe a respeito disso também, né? Então, é aquela esperança transformada em fraude, né? Infelizmente. Então, por exemplo, envios de links falsos de vagas, né? Mas muito atraentes, prometendo, por exemplo, um emprego para você, com muitos benefícios, com um valor muitas vezes até acima do que o mercado paga, né? Você tem esse conhecimento, você tem essa qualificação, olha, clique aqui, porque aqui nós temos uma oportunidade, você não pode perder essa oportunidade, o emprego é imediato, né, para iniciar trabalhando imediatamente, enfim, mas infelizmente irreais, né? Muitas vezes usam até sites legítimos para divulgar essas possíveis, né, mas irreais vagas de emprego, e o modus operandi é sempre solicitando, né, pagamentos antecipados. Então, olha, tem uma vaga de emprego te aguardando, está dentro do seu perfil, mas para conseguir essa vaga de emprego, o salário, né, aquele salário extraordinário, muitos benefícios, enfim, mas para isso você precisa pagar um valor aqui da sua inscrição. Você precisa fazer esse determinado curso obrigatório. E aí você tem que pagar essa taxa, a gente te dá esse curso, depois o emprego é garantido, né? Taxas de processamento de currículo, né? Você quer, essa vaga é sua. Você precisa pagar um determinado valor para que a gente faça o seu currículo e entre em contato com a empresa, muitas vezes até para tentar, vamos dizer, mascarar, né, a situação. A empresa ela é de fora, é do exterior, é de fora do Brasil, mas é tudo certinho, né? Mas para conseguir essa vaga, você precisa comprar essas passagens aéreas, né? Você precisa aqui pagar um valor para ficar uma semana de treinamento para depois ter o seu emprego garantido lá na Alemanha, lá em outro país, enfim. E as pessoas, às vezes, vamos dizer assim, né, naquele desejo de conseguir logo uma recolocação no mercado ou de se empregar no mercado de trabalho, às vezes acaba caindo, né? Agora é importante entender que, para não cair nesse golpe digital, que é de suma importância nós discernirmos. Empresa séria, ela não vai cobrar para contratar, né, Luiz? Uma empresa séria não vai cobrar para contratar, ela vai marcar uma entrevista, ela vai muitas vezes até presencialmente conversar, verificar, né, se a pessoa realmente tem as qualificações, vai passar por uma série de etapas, vai pagar normalmente a média salarial do que aquele cargo exige, né, enfim, dentro. Então, desconfiar de anúncios de empregos que exigem pagamentos, prometem ganhos exorbitantes, sem esforço, ou que solicitam informações e dados sensíveis, né? Olha, para você conseguir esse emprego, precisamos das informações bancárias suas, né? Então, desconfie e não caia nessa. Uma outra muito comum também, hoje, infelizmente também até uma covardia, né? Mas os golpistas estão entrando também nos golpes sentimentais. Então, uma pessoa que se aproxima de você através de uma rede social, ganha a sua confiança. Esse golpista, normalmente, ele faz isso com várias pessoas ao mesmo tempo. Ele fica um tempo, meses muitas vezes, trocando informações, né? Procurando saber a respeito da sua pessoa, se você tem alguma vulnerabilidade sentimental, né? Então, ele tenta preencher aquilo ali, tentando ganhar com isso a sua confiança. Então, muitas vezes a pessoa se diz, né? Ele vai gastar tempo ali construindo um relacionamento de confiança, de afeto com a vítima, e depois, né, que ele ganha o afeto, então, por exemplo, uma pessoa que mora sozinha, uma pessoa idosa que mora sozinha, não necessariamente que ele vá
investir num sentido assim de namoro ou paixão, não, mas às vezes ele pode se dar uma assim como, bom, essa pessoa idosa está sozinha, né? Eu vou dizer que é como se eu me considero como se fosse um neto, como se fosse um filho, né? E aí depois que ele ganha essa confiança, ganha atenção, às vezes no lado de namoro também, tá, Luiz? Às vezes percebeu que a pessoa tem aquela carência, ele começa a querer conquistar para esse lado também, né? Sentimental. E aí depois que ganha confiança, ele começa a pedir dinheiro. Então, por exemplo, ele cria ali uma situação, uma crise urgente. Olha, minha mãe tá doente, tá com câncer, precisando, e eu não sei o que que eu vou fazer porque precisava. Aí a pessoa já está totalmente conquistada. Não, eu vou te ajudar. Não, mas se você me ajudar, depois eu te devolvo. Não, eu vou te ajudar. O que que sua mãe precisa? Ah, tá precisando de um remédio, aí bota um valor lá em cima, né? A pessoa transfere dinheiro para aquela pessoa, achando que um dia, talvez quando ela puder, ou às vezes até entrega, sem nem querer de volta, né? Quer dizer, e acaba caindo no golpe, né? E na verdade ele está fazendo aquilo não só com ela, com várias outras, né? Então, ele vai criar uma crise urgente, uma emergência médica, vai inventar um problema financeiro inesperado, necessidade de passagens aéreas para promover entre eles um encontro que nunca vai acontecer, né? Um investimento lucrativo, tem um baita investimento, vamos fazer junto comigo, vai dar certo, né, e tudo. Então, e a pessoa sente-se compelida muitas vezes a ajudar, enviar dinheiro, acaba caindo no golpe, né? E entrega um dinheiro, às vezes, entre aspas, né? Fazendo da sua, entre as própria vontade, né? Então, o que é difícil até de depois querer reaver, porque depois a pessoa vai falar, não, eu fiz uma proposta para você, você que quis me ajudar, você que quis, né? Então eu não te forcei a nada, né? Mas na verdade ele usou toda uma psicologia para vamos dizer assim, enganar a pessoa emocionalmente falando. Agora, Luiz, diante de tudo isso, como se proteger? Bom, elencamos aqui, desconfie. Desconfie daquilo que é urgente demais, né? Uhum. E nesse desconfio daquilo que é urgente demais, também é importante nós considerarmos que a sua intimidade, a sua perícia ou o seu hábito de acessar determinadas redes sociais influencia bastante. Então, um exemplo comum é o Instagram. Instagram, nem todo mundo tem o costume, o hábito de usar essa rede social. Algumas pessoas usam mais. O WhatsApp, ele é considerado uma rede social. Já falamos no programa inicial, né? Do primeiro programa. Da primeira parte desse programa, que o WhatsApp é uma rede social, uma das mais usadas no Brasil. Verdade. O LinkedIn é uma rede para busca de emprego, então esse golpe do emprego que foi citado aí, ele tem toda a cara para acontecer no LinkedIn, é nesse ambiente aí. Então, se você tem pouca perícia numa determinada rede social, desconfie mais ainda. Tem uma experiência pessoal, eu não tenho tanta intimidade com o LinkedIn, e vi ali, eu não sabia que o LinkedIn também era um lugar que poderia acontecer golpes. Então, para nós também até assimilarmos isso aí. Verdade. Qualquer rede social é propícia para que aconteçam golpes. E surgiu uma promoção imperdível, era urgente. Era assim, uma promoção de uma antena de serviço de internet por satélite, que está muito conhecida também no Brasil e no mundo. E era uma promoção assim, a antena na época era mais de R$2.000. E você pagava uma vez só, que era uma mensalidade única, recebia a antena e era infinita, assim, era para sempre. R$297. Era só R$297. Então, até naquele primeiro momento, né, a gente pensando, aí entra também a questão da vaidade, né? De orgulho. Então, nós temos que ser humildes nesse momento. Porque, por exemplo, eu trabalho com isso, mas me vi ali numa oportunidade de, poxa, o máximo que eu vou perder aqui vai ser R$300. Mas a gente precisa desconfiar, porque era um golpe. E nessa experiência, eu ainda cometi um outro erro, que foi compartilhar no grupo da família. Olha, tem uma promoção aqui, ainda acabei levando algumas pessoas, mas na hora que eu percebi que era, aí eu fui lá e tomei o cuidado de apagar a mensagem, né? E avisar, olha, cometi uma falha. Então, desconfie, nunca compartilhe, né? Promoções que são promoções nesse sentido, e fique só com elas, só para você, que se cair no golpe, só você irá cair. Mas também não compartilhe a questão de senhas,
códigos, dados bancários. O serviço é o LinkedIn. Ele oferece autenticação de 2 fatores, ativa a autenticação de 2 fatores. Sua conta Google, o Google oferece a autenticação de 2 fatores, então ativa também esse serviço. O WhatsApp oferece? Ativa. Eu estou usando um serviço aqui que ele não tem autenticação de 2 fatores. Esse aí, então, você tem que estar consciente que você vai ter que ter mais cuidado em relação a ele, porque ele não te dá uma camada a mais adicional de segurança. Então, nós nos protegemos, na maioria das vezes, nos resguardando. Devemos também, Luiz, evitar o excesso, né, de exposição online, como já mencionamos agora há pouco. Toda vez que surgir uma notificação no seu celular para atualizar os aplicativos, atualize, porque novos golpes estão sendo criados a todo instante. E aí ou novos tipos de invasões, né? E aí quando você atualiza os seus aplicativos, você também está atualizando os novos módulos, as atualizações dos módulos de segurança, para evitar que os seus dispositivos de tecnologia digital estejam sujeitos, né, vulneráveis a esses novos tipos de ataques, né? Manter o controle emocional, né? Desconfiar, ter calma, ter prudência, não agir por impulso, não agir por medo, confirmar antes de tomar decisões rápidas. Muitos golpes funcionam porque conseguem emocionar as pessoas, né, fazendo as pessoas entrarem em pânico. Muito bem, Luiz, estamos aqui partindo já para o nosso encerramento. Vou deixar aqui uma palavra, né? O enganador, ele sempre tenta parecer verdadeiro, né? Os golpistas fazem isso. E a palavra do Senhor diz assim, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 14: para enganar, o adversário se transforma em anjo de luz. Então, nem tudo que parece confiável é verdadeiro. Nós precisamos exercitar discernimento, vigilância e prudência. Então, Provérbios capítulo 22, verso 3 diz assim: o prudente vê o mal e esconde-se, né? Então, tanto na vida espiritual quanto na vida digital, quem vigia necessariamente sofre menos enganos, né? Então, os golpes digitais estão evoluindo, como nós comentamos aqui, usando hoje inteligência, né? Em outras oportunidades poderemos voltar a falar, né, sobre estelionato, também tem outros que eu até me lembrei aqui agora, estelionato, né? Vários tipos utilizando essas formas virtuais, né? Enfim, mas o que é importante é que nós estejamos sempre atentos para nos proteger. Nós estamos aqui encerrando mais um programa. Luiz, a paz do Senhor, obrigado pela sua participação. Paz do Senhor Jesus, a todos, alegria, satisfação estar aqui reunido. Muito bom. Compartilhe esse programa com seus familiares, seus amigos, para ajudar outras pessoas também a não caírem nessas armadilhas. Assim encerramos mais um programa Redes Digitais. Até a próxima. A todos a paz do Senhor.